Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Be4U Cast, onde trazemos sempre informações para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o início da maternidade, os desafios que ela traz, as transformações e também a importância do cuidado, da prevenção através da alimentação. Nós estamos aqui com a nossa nutricionista materno-infantil, Débora Maia. Bem, pessoal? Com a doutora Juliana, pediatra, que está atendendo conosco em Santa Cruz agora. Oi, tudo bem, gente? E com a doutora Mariana Nardi, osteopata. Boa tarde, pessoal. Gente, vamos falar um pouquinho, nós como mães também, né, e como profissionais. Eu ainda tô fora desse time. Entra no profissional só. No profissional. Como apoio das mães. Fundamental. Falar um pouquinho sobre os desafios, né? Eu acho que na nossa vida a gente imagina uma maternidade assim tão fácil, tudo prático, e aí vem o neném e todos os desafios. Eu acho que eu como mãe, é importante a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, né? O apoio da pediatra, ter uma equipe interdisciplinar que possa contribuir, a Mariana, né, como osteopata, que foi lá na minha casa atender a Helena. Sim. Mari, vem aqui que a cólica tá pegando, me ajuda. Eu acho que é um tema que é interessante para todo mundo e que as pessoas precisam ter mais conhecimento para ter mais segurança, né? Porque eu, por exemplo, quando ganhei o Francisco, meu primeiro filho, eu já tinha experiência com pediatria, já trabalhava com pediatria e eu lá, olha, eu não vou ter problema com nada, meu filho não vai ter cólica, meu filho não vai ficar sem dormir, não vai chupar chupeta. Com 7 dias ele simplesmente não dormiu a noite inteira, eu não sabia se ele chorava de dor, de cólica, de fome, de refluxo, ele ganhou uma chupeta e dormiu a noite inteira depois. Aí ficou tudo certo. Ficou tudo certo. E aí eu entrei em parafuso, eu falei, gente, como assim? Eu ajudo tanta gente e eu não tô conseguindo me ajudar e ajudar o meu próprio filho. Então é aí que entra a questão de você ter um profissional, um pediatra, que vai te acolher e vai ouvir as suas dores, as suas dificuldades e vai saber te direcionar, né? De quando você precisa de uma ajuda, por exemplo, meu filho tem cólica, tá? Como é a sua alimentação? Como foi a sua preparação durante a gestação? É uma disquesia, como que tá a parte motora? Como que tá essas tensões corporais? Que entra daí a osteopatia. Amamentação, o psicológico da mãe, meu bebê não dorme. Eu pego muito assim, meu bebê não dorme, aí você vai ver a parte ambiental. E eu acho que tem muita expectativa, né? Eu acho que o pior fato de todos é a expectativa. Você tá lá gestando, você tem todas as expectativas para aquela criança. Você sabe o jeito que você quer o quarto, você sabe o que você vai comprar, você sabe faz o que tudo. vai ser, você já preparou o chá de bebê, você já preparou o kit de maternidade, você preparou tudo. Isso é a maioria. É lógico que tem aquela parcela que na semana da gestação que não dá nada, entendeu? Principalmente segundo filho em diante, entendeu? Mas o primeiro não, você já planejou a vida da criança, a entrada na faculdade, você já... Acho que tudo é flores ali, né? Tudo. E aí... Partindo desse princípio, você teve toda uma expectativa e chega, a maternidade não é fácil, você pode ter um desconforto que não é normal, não é para ser visto como normal, mas acontece. Na hora de amamentar, você às vezes busca apoio profissional e você não encontra, você conta com a sua rede de apoio e às vezes a sua rede de apoio, ela te traz conceitos antigos ou te dá coisas que te apavoram mais e isso não te dá segurança, você vai ficando nervosa, o bebê vai ficando mais nervoso e vai atrapalhando toda a dinâmica da família. Então acho que isso é uma linha. Se a gente for parar para pensar, o que ajuda nisso? Informação. Então informação eu acho que é o que faz toda a diferença. Vocês fizeram consulta pré-natal com o pediatra? Imagina! Não. Vocês sabiam que tinha quando vocês engravidaram? Não. Com nutricionista? Eu também não. Eu acabei não E eu fiz ainda, você acredita? Fiz porque na época, quando eu fui para engravidar, a Mari sabe, eu tenho doença autoimune, então eu me preparei muito antes. E eu estava recém-formada, tinha acabado de terminar a pós-graduação, aí eu fui na nutricionista que foi professora minha na pós, e eu fiz todo um acompanhamento no início com ela, depois, lógico, eu já tinha terminado a pós, já tinha um pouco mais de experiência.
Mas eu fiz aí depois, a partir disso, eu fiz toda a reprogramação metabólica em mim, no meu marido. Mas assim, tem a intenção de me preparar nutricionalmente, vamos falar assim, né? Porque a gente lê muito sobre as cólicas, que tem como ser evitadas. A gente também tentar silenciar, não que a minha filha não iria ter a minha genética, né? Talvez a predisposição à doença autoimune, eu sei que ela vai ter. Mas eu fiz tudo para silenciar a doença autoimune nela. Então tudo isso partiu da nutrição. E aí eu acabei nem indo na pediatra, até porque eu estava morando fora e minha intenção era ganhar aqui, mas fez muita diferença, só que mesmo assim, depois que ela nasceu, eu tive os meus perrengues. Ela, por mais que eu fazia toda a minha alimentação regradinha, sabia de tudo isso, ela ainda teve cólica o primeiro mês. Mas foi uma disfunção, que daí eu levei no osteopata, que acabou contribuindo para melhorar. Em um mês ela estava cessada, só que depois veio episódio de refluxo. Aí também foi um outro trabalho, que daí também me tirou horas de sono dela e as minhas também. Então, assim, tem tudo junto. Inclusive, daí quando veio o refluxo, entraram com medicação. No início, eu dei nas primeiras semanas. E aí eu fui corrigindo mais a alimentação, porque o refluxo chegou bem próximo da introdução alimentar dela. Então, corrigi mais a minha alimentação para tentar aliviar mais para ela e eu consegui tirar a medicação antes. Eu não fui com a medicação como a pediatra dela tinha orientado para ir até a introdução alimentar. Eu parei antes, entendeu? Mas é bem difícil. Mas você sabe, eu tava lembrando aqui do Francisco, eu cheguei a fazer uma consulta pré-natal. E eu fui, quando eu saí eu falei, esse pediatra eu não quero para cuidar do meu filho. É ótimo. A consulta pré-natal. Eu tinha muita intenção de fazer. Foi isso que aconteceu. Aquele pediatra. Não, você tem que conhecer se as ideias batem com aquele médico que você está escolhendo. Isso é fundamental. Eu acho que a gente precisa divulgar mais isso, porque as mães vão se sentir mais acolhidas e seguras. Quando eu perceber que eu preciso, ela vai estar aqui para me ajudar. Ou então muito, não, mas o pediatra que eu quero, ele não faz sala de parto, então não vou na consulta pré-natal. Não, é uma outra visão que é equivocada. Por quê? Você não quer acompanhar com ele? Então é o momento que você vai conhecer aquela pessoa. Às vezes, a imagem que você tem dela é ótima, mas quando você vai ver, as ideias são diferentes, por exemplo. Então isso é fundamental. Eu queria ter ido numa consulta do pediatra na época, quando a Laura foi para nascer, mas por conta das viagens, nunca dava certo. Uma outra. Tá cedo, Mari. Tá cedo ainda. Tá cedo. Mas eu falei que na intenção, se mais pra frente eu formar outro, eu vou ter que. Eu tenho interesse, assim, de conhecer outros pediatras, ver o trabalho, porque eu não tive isso. O que é feito numa consulta pré-natal, né? Além da gente conhecer aquela mãe e de identificar riscos pro parto, quando o pediatra faz a sala de parto, você vê a história gestacional, como é que foi aquele pré-natal, você entende o ambiente daquele bebê. Então você dá dicas que o berço é livre, que não tem que colocar aquele monte de protetor, kit berço. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer do que realmente comprar para um enxoval, o que realmente vai ajudar, o que não vai ajudar. Até ajuda até a contribuir na economia, às vezes, né? Saber o que vocês compraram, por exemplo, absorvente de mama? Vocês compraram? Não, eu comprei. Na verdade, comprei depois. Concha não. Comprei. Eu não sabia o que era pra usar, o que não era direito. Comprei, mas não podia, né? Não usa. A gente não usa nem protetor, nem concho, e dela rosquinha. Então, assim, às vezes a indústria, você coloca lá bebês, vem tudo. E muita coisa é desnecessária. Então, assim, é até uma educação financeira. Sim. E poupar recurso, pensar no meio ambiente. Então, é bem importante a gente ter esse direcionamento adequado. Não, eu lembro que a concha absorvente eu acabei comprando depois, porque foi porque eu tinha que ter em casa. Gente, eu comecei a usar o absorvente, minha mama ficou desse tamanho, porque ele não permitia que drenasse. Falei, gente, tá dando ruim isso aqui. Eu acho que minha maior dificuldade foi na amamentação. Eu não sei vocês, assim, mas a minha eu tive também. O Francisco demorou 15 dias pra pegar meu peito. E ter esse apoio. E é engraçado que quando demora assim, eles querem entrar com, pelo menos, fórmula já, então, né? Acho que é normal. Tem que ter os seus conceitos e princípios bem estabelecidos. Sim. E o pediatra tem que te apoiar. Sim, porque o Francisco, por exemplo, ele nasceu com fórceps, foi um parto extremamente difícil, então ele não sugava. E eu falava pro pediatra, me dá uma fórmula. Ele falou, se eu te der fórmula agora, ele não vai pegar seu peito. Então o pediatra tava do meu lado, o pediatra que eu escolhi. E foi entre tanques e barrancos, tentava tirar na bombinha, às vezes 30 ml de leite de madrugada, ia dar pro Francisco que ele batia a mão, caía os 30 ml. Ele chorava até juntar leite no peito de novo, até ele pegar o peito. Mas assim,
É por isso que é importante o pediatra, porque o pediatra me apoiou. Se ele me desse uma fórmula, que era o que eu queria naquele momento, eu não ia ter conseguido amamentar ele por 1 ano e meio, que foi o que eu consegui. Nossa, foi ótimo. Foi. Então, assim, o pediatra precisa falar a mesma língua da família. Isso é exato. muito importante. E eu vejo assim, que hoje as redes sociais, elas têm muita informação. A gente precisa aprender a drenar o que é informação O que pode ser real. absorvido. E o que realmente é verdadeiro, o que vai te ajudar. Porque tem muita coisa que não é real. E além de não ser real, se você colocar na internet estudos científicos sobre gato e esquizofrenia, por exemplo, quem tem gato tem mais esquizofrenia. Então você vai achar um estudo para isso. Você vai fazer essa leitura desse artigo, uma leitura crítica. Você acha Ele é um tudo que você artigo quer na confiável? internet? Jamais, mas tem gente que vai fazer um post, vai colocar aquele título Aham. e vai divulgar. E vai largar toda a gestante com gato doida. E tá no artigo. Esquizofrênico. Aqui, ó, você não leu? Tá aqui. Tá aqui. Então, assim, a gente Mas é tem verdade. que direcionar por isso. Ou às vezes a gente vai muito por rede social. Ai, nossa, mas aquele médico tá muito bem, ele é, nossa, muito Ele tem muitos seguidores. É. E não é por aí, você tem que ver o currículo, você tem que ver a formação, entendeu? E os Não é resultados, só. que é o principal. E perfil médico nunca vai ter o antes e depois, né, pelo conselho de ética. Então, depoimentos, essas coisas são bem mais escassas. Então, é o boca a boca, é a opinião e buscar realmente o currículo daquele profissional que você tá buscando. Eu acho que o que mais dosa, né, realmente o boca a boca. Né? Porque assim, o que mais vale é alguém falar assim, viu, eu passei por isso e tal profissional me ajudou. Pode ir. As pessoas já procuram a gente com outro olhar e com mais confiança. Eu ia falar isso agora. Né? Porque internet hoje em dia, gente, é uma ilusão. Aquilo que a gente vê na internet é uma parcela assim muito mínima do profissional, né? Tem profissionais que são qualificadíssimos para expor certas coisas nas redes sociais. Tem profissionais que copiam o que outros profissionais estão fazendo. E ele não tem qualidade suficiente para isso. Então, não leva o seu filho, porque aquele profissional ali, ele tá fazendo sucesso, ele tem não sei quantos seguidores. É legal, as informações e tudo mais. Mas procura saber desse profissional, quem ele já ajudou? De onde você está levando a referência para levar o seu filho? E se é um pediatra, se tem um título de pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ou então se tem registro na especialidade, isso são coisas importantes, porque eu posso terminar a faculdade e colocar lá pediatria no Instagram. E não necessariamente eu fiz residência ou tenho experiência e prestei a prova de título e obtive um certificado. Então eu acho que esse olhar da criança é muito diferente, é completamente diferente você atender um adulto, um idoso, uma criança. Sim. E assim, é um olhar completo. Diferente de uma visão, às vezes, de um especialista. Agora, a Gil falando de pediatra, a gente falando de tratamento indisciplinar, assim, eu lembrei até de um caso que essa minha professora me falou. Ela me contou que ela atendia mãe antes da gestação, teve toda a preparação, teve o bebê, chegou à fase da introdução alimentar. A mãe fez tudo certinho, de acordo com o nutricionista tinha passado para ela. E aí, numa consulta com o pediatra, isso foi fora daqui, o pediatra falou assim, agora a criança pode comer de tudo. Aí o pai saiu da consulta e pensou que o de tudo era tudo. Colocou danoninho, todinho, sorvete, salgadinho, bolacha, passou no mercado e comprou tudo. Bolacha maisena. As mães adoram dar bolacha maisena para tudo. E acho que tudo né? Gente, a mãe depois de uma semana ligou desesperada pra nutricionista falando que o filho não comia mais comida, não comia mais fruta. Ela falou, como assim? Tava comendo tão bem, não come mais. Aí eu falei, traz aqui, a gente vai avaliar de novo. Trouxe, levou lá na consulta de novo. Aí a nutricionista começou a puxar os gatilhos, né? O que aconteceu desde a última vez que esteve aqui? O que mudou? Foram para algum lugar? Ofereceram o que para a criança? Aí ela contou que o pai tinha ido junto na consulta com a pediatra e a pediatra tinha falado que podia dar tudo. Deu batata frita. Deu tudo. Aí eu falei assim, então agora vocês já identificam onde está o erro. Vocês deram tudo e agora não comem nada. Conclusão, ela falou, agora vocês têm que voltar lá atrás de novo, começar tudo de novo. A criança vai ser mais difícil que quando foi a introdução alimentar. Porque agora ela conhece o que é gostoso. Ela conhece o outro sabor, né, do outro lado. E é um sabor viciante, né, Ju? E ela teve a modulação das fatores. Exato. Completamente. Exato. Entendeu? E é muito difícil você conseguir tirar uma coisa da criança. A criança vai começar a passar fome para ela poder realmente comer o que ela precisa comer.
Aí sei que o que esses alimentos, esses industrializados, embutidos, mudou o paladar daquela criança em uma semana, ela levou um mês para corrigir, mais de mês às vezes para corrigir, precisa entendeu? de muita força de vontade. Exato, porque se você vê pelo cansaço, porque às vezes o trabalho que a criança está dando ali, você vê a criança chorando, você sabe que ela tá com fome, aí fala, não aguento, vou dar. Aí você vai lá e dá. Daí você não aguenta, vai virando, vai ficando vicioso isso. E cada vez que passa, fica mais difícil você conseguir tirar e controlar. E aí você pensa assim, ai não, mas tá muito difícil, eu não quero. É igual colocar pra dormir em outro quarto, ou não querer mais cama compartilhada, porque a cama compartilhada é uma visão da família. Sim. Se tá adequado pra família, Eu ótimo. fiz. Mas se a família quer mudar aquela situação, aí, não, então eu vou voltar pra trás, se mantém, só que tá incomodado com aquilo. Aí é o momento de você mudar. Mesmo da alimentação. Não, desisto, não quero mais, deixa, pode comer tudo. Aí pode comer de tudo, aí você tá aumentando a chance de pressão alta, diabetes, Sim, obesidade no futuro daquela criança. Muito. Ó, eu até tava vendo o índice brasileiro aqui no país, aumentou acho que em 30 e poucos % em caso de obesidade infantil. Eu tava vendo isso. Eu sempre falo nas minhas consultas que a gente tá ali, a gente que trabalha com pediatria, não é só pro bebê, é pra família. Né? Não tem Na como minha dar só a consulta, criança. eu tento o máximo de informação que eu acho que merece aquele caso. E eu sempre uso a seguinte frase para os pais: a partir do momento que você faz uma coisa, tem uma determinada atitude e você não tem conhecimento do prejuízo que aquilo pode gerar para o seu filho, tudo bem. Quando você tem a informação de que aquilo gera um prejuízo para o desenvolvimento, para o cognitivo, para qualquer coisa do seu filho, e você continua fazendo, é uma escolha. Exato. Mas a partir daí, você está fazendo uma escolha e você tem que ter consciência de que isso vai trazer consequências. E ele vai ser responsável, Você né? tem que estar preparado para lidar com essas consequências. Porque é uma escolha consciente. Sim. Né? Sim. Então, a informação tá dada. A escolha é sua. E nenhum profissional, eu como pediatra, a gente pensando numa equipe múltipla, a gente não tem como determinar nada para um pai e para uma mãe. Você transmite a informação e você deixa o poder deles. Por exemplo, poder de escolha deles. Você falou, dei com 7 dias, foi o que me salvou. O que eu sempre trago? Dar ou não a chupeta é uma escolha dos pais, não cabe a mim como pediatra inferir. O que eu te dou? Eu te dou os recursos. O que tem na literatura hoje? Então a chupeta, o que ela faz? A gente tem um estudo que ela altera a arcada, ela faz muita confusão de bico, porque a criança ela confunde o bico do peito com o bico da chupeta, por isso que a gente orienta não dar mamadeira, por isso que seu pediatra provavelmente deve ter te pedido para não ofertar a fórmula em bicos artificiais. Só que daí tem um estudo de grande porte que mostra que até mais ou menos 3 meses de vida, ela diminuiu o risco de morte súbita, que é aquele risco da morte súbita do lactente, que é isso, o bebê simplesmente faleceu, tá? Tem algumas coisas que podem aumentar esse risco, que uma delas é dormir de ladinho ou de bruços, que é uma das coisas que a osteopatia vem contribuir com a gente, porque a partir do momento que a gente coloca a criança de barriga para cima para diminuir o risco de morte súbita, a criança vai moldando o crânio de uma outra maneira. Então, às vezes, em alguns casos, pode acabar evoluindo com uma plagiocefalia posicional, e aí a osteopatia vem também contribuir muito pra gente trabalhar. O juiz E aí, se for da chupeta, o benefício diminui o risco, tudo bem, mas depois dos 30 dias para não confundir a amamentação. E aí você tem que saber a hora de tirar também. Porque o Francisco, por exemplo, eu fui tirar a chupeta dele com 3 anos, eu precisei passar com um psicólogo, porque ele desenvolveu um bruxismo, eu precisei passar com um psicólogo, ele com um psicólogo, e assim, foi um transtorno. Então você tem que... são escolhas. São escolhas. Aí, por exemplo, o que seria o ideal? Tentar tirar essa chupeta antes do 1º ano de vida, entendeu? O menor tempo possível, até porque você sabe que os estudos mostram benefício até os 3 meses, não tem nada além. Depois. Entendeu? Ô, gente, Tô trabalhando com a minha pra tirar. O que a gente pode contribuir, por exemplo, que assim, algo que me ajudou muito, com o pediatra e com a osteopatia. A minha maior dificuldade, como eu falei, era a amamentação. Então, ela tinha um pouquinho de plagiocefalia. Como que a osteopatia pode ajudar na mãe na amamentação? Porque a alteração do crânio também prejudica, né? Sim, eu sempre trabalho isso, principalmente nas minhas redes sociais, para abordar um maior número de pessoas de que a gente não precisa esperar o bebê ter uma queixa para procurar um osteopata. Por quê? O bebê, a anatomia do bebê é totalmente diferente do adulto. O bebê foi gerado ali no espaço apertadinho,
Muitas vezes essa mãe entrou num trabalho de parto que não evoluiu, então teve uma contração uterina, gera uma deformidade craniana, ou esse bebê ficou muito tempo encaixado, uma cesárea, às vezes um parto difícil. Isso gera algumas tensões, alguns bloqueios na parte de crânio e cervical que pode dificultar a pega do bebê. Mobilidade cervical é totalmente relacionada com o posicionamento do bebê na mama para poder conseguir fazer a amamentação. Então, quanto antes a gente abordar essas tensões que podem ter ficado por conta do período gestacional ou na hora do parto, mais probabilidade de ter sucesso na amamentação. A gente consegue. Eu acho legal falar sobre isso, né? Para as mães saberem que a osteopatia também pode... De uma forma preventiva, né? Ou de uma forma dificultosa. Porque, às vezes, a mãe fala assim pra mim, ele não consegue pegar o outro peito, ele pega um peito só. Tem bebê que pode ter preferência, porque tem peito que produz mais, né, Ju? E a gente não tem preferência do lado que a gente quer. A gente não tem dia que a gente tá feliz com ele. Um bebê é a mesma coisa. Mas apesar de ter a preferência, ele deve pegar dos dois peitos. Sim. E a gente precisa estimular Exatamente. as duas mamas, entendeu? E tem algumas mulheres que também às vezes já passaram, por exemplo, por uma mastectomia de uma mama e outra não. Então, nós tivemos um bebê em conjunto, inclusive, que a mãe não conseguia por conta de um cisto lácteo, né? Sim. Que ela não conseguia amamentar, e aí a bebê já tinha uma plasticefalia de um lado, foi um desafio muito grande. Foi aí que nós formamos nosso laço. Porque foi um desafio Vem muito cá, grande. daqui, vamos junto. Não, foi um desafio muito grande. A Ju não tinha contato com a osteopatia. E eu falava assim, não, a gente vai conseguir. Tem calma que nós vamos conseguir. Mas era um desafio, porque a mãe amamentava numa mama só. E era um lado que a bebê tinha a plágio. Então o estímulo era só de um lado. E era uma plágio importante, ela já tinha algumas dificuldades. E eu falava, Mariana, não é melhor a gente já encaminhar para um REDS, para um capacetinho, uma tratamento? Aí ela, não, calma, vai dar certo. Vai dar certo. E eu, ai meu Deus, vou estudar mais um pouquinho. Eu, não, vai dar certo. E aí, no final, e deu certo. Sim. Deu certo, desenvolvimento tá belezinha, teve a alta, a plágio dela resolveu. Mas assim, a comunicação... Seguem a amamentação, apesar de tudo isso. Mas a comunicação foi muito importante. Falar a mesma língua, né, gente? Foi muito importante. Foi muito importante. Porque assim, ela não tinha conhecimento do meu trabalho. E eu tinha convicção de que a gente ia conseguir, né? Eu tinha experiência com outros osteopatas, mas nunca tive nenhum paciente em conjunto com a Mari. E aí, assim, foi uma experiência transformadora, porque a abordagem dela é diferente em alguns pontos. Ela acompanha o paciente de perto, não fica aquelas consultas bem espaçadas, só e pontuais, entendeu? Então, faz como um trabalho da osteopatia completa, né? Isso faz toda a diferença. E assim, o que eu sempre falo para os pacientes, às vezes, eu sei que a parte financeira pesa e início de maternidade é assim, devastador. Sim. Porque você compra uma coisa, daqui a pouco Tá faltando outra. falta outra, acaba a fralda, é lenço umedecido, é remédio pra mãe, remédio pra criança, a mãe sem trabalhar, o pai sem trabalhar muitas vezes. Eu passei por isso, difícil. né? E a gente quer procurar um profissional que vai te ajudar, esse profissional, atende convênio. Gente, profissional, hoje em dia, por convênio é muito difícil. Sim. Por quê? É uma consulta que demanda estudo, experiência, tempo, acolhimento. Não tem como um profissional te ouvir e estar ali por você por 1 hora para receber R$25, que é o que o convênio paga, né? Sim. Então, eu, com um olhar de que já passei por essa dificuldade financeira até no início da maternidade, dificuldade não, né? Mas assim, passei por esse aperto financeiro mesmo, sim, como autônoma. Eu ajudo os pais, eu sempre falo, eu estou aqui para te ajudar. Independente do que vocês precisarem, eu estou aberta. Já conversei isso com a Mayara, eu estou aberta para ajudar. Se precisar trazer e não tiver o dinheiro para trazer, pode trazer, você me paga como você puder. Sim, vamos personal. Né? É importante cumprir uma plagiecefalia, é importante cumprir com os intervalos. Por quê? Eu já peguei pacientes de outro profissional, que nem era da cidade, que tratou uma plágio, mas essa plágio não melhorou 100% e falou assim, pode voltar daqui 2 meses. Quando voltou daqui 2 meses, ela tinha evoluído para uma braquicefalia, que é muito mais difícil de tratar. Viu? Explica pra quem tá escutando a gente, pra mamãe poder saber o que é uma plágio, o que é uma BRA, quais são os sintomas, o que ela vai observar ali no bebê, por exemplo. A plagiecefalia, a mãe pode observar um achatamento
lateral, né, no crânio, e às vezes um abaulamento do frontal, né, a testinha contra a lateral. Então é aquele crânio que a gente fala que de um lado ele amassa, do outro lado ele fica mais abaulado. Pode ser intraútero, né, causado pelo período gestacional por conta do parto, ou posicional, adquirido porque o bebê tem preferência de dormir sempre com o pescocinho para o mesmo lado. E a braquicefalia, ela é aquele achatamento reto, né, que a gente olha a cabeça da criança é quadrada, é um triângulo aqui em cima e ela é comprida para cima, né? É um quadro que demanda mais Intervenção precoce. Intervenção, porque ela é mais difícil de ser trabalhada do que a plasticefalia posicional, por exemplo. E a pediatra vezes, sempre avalia isso, né? Sempre, e muitas vezes encaminha para cirurgia. A braquicefalia tem grandes chances de até evoluir para uma questão cirúrgica, não às vezes como uma plasticefalia, que geralmente a gente não teve nenhum paciente que precisou de medidas além, né? Não, em conjunto. Nem capacete, nada. E o problema é muito período, porque às vezes tem muito isso, vai num colega e às vezes eu falo, não, é só estética, isso é besteira. Ou às vezes a criança não faz aquela puericultura de rotina. A puericultura é o acompanhamento com um pediatra anual, né, no primeiro ano de vida, mensal, até 6 meses, depois vai se passando conforme a criança cresce. E em muitos casos não é feito isso. E aí quando vê já é tarde, igual a gente está com um caso agora que eu encaminhei para a Mari, uma plasticefalia bem tardia, que assim, a osteopatia vai ter benefício sim, mas é aquela tratar as complicações, porque já alterou a mobilidade corporal, já alterou bastante coisa daquela criança, né? Sim, e assim, as mães às vezes começam a perceber com 2 meses, né? Que a cabecinha do bebê tem alguma coisa diferente. Ainda muitas vezes é muito sutil, né? Vai no pediatra, o pediatra fala assim, não vai voltar sozinho. E aí, quando a mãe começa a perceber, aquilo tá caminhando para piora. Só tá evoluindo. Só tá evoluindo e piorando. E aí, esse período de piora normalmente é dos 2 aos 5 meses, que é o período que o bebê cresce, né? Ele cresce muito, ele ganha muitas habilidades motoras, o crânio cresce e o crânio vai continuar crescendo, acompanhando o desenvolvimento do sistema, do sistema nervoso do bebê, só que ele vai crescer para onde ele não tem bloqueio. Então, aparecem as assimetrias cranianas, né? Então, se o bebê vem, a mãe percebeu, o bebê vem, a gente trata isso com muita facilidade, a maioria das vezes. Se o bebê vem com 6 meses, eu falo pra mãe, nós vamos tentar 2 consultas. Eu sou muito verdadeira, eu falo assim, nós vamos tentar 2 consultas. Tiro as medidas. Se eu perceber que eu não consigo ajudar, eu vou encaminhar para uma clínica que vai ver a abordagem de um capacete, por exemplo. E tá tudo bem. Sim. O importante é tratar, né? Que nem esse caso que a criança veio depois para mim, ela veio com encaminhamento de uma outra pediatra, que a pediatra percebeu a gravidade do quadro, e aí eu falei pra mãe, olha, eu vou tratar hoje, daqui 21 dias você vai trazer, eu vou tirar as medidas de novo. Se eu perceber que não vai, eu vou te encaminhar. Quando ela voltou, as medidas estavam todas alteradas para pior. Então ali o meu papel é falar, olha, eu não vou conseguir, e com muita maturidade que eu aprendi isso também, né? Porque antes eu ia ficar assim, nossa gente, como assim? Eu não vou conseguir ajudar, o problema sou eu. Não, o problema não sou eu, né? Tenho minhas dificuldades, mas eu aprendi a ser verdadeira e falei assim, olha, eu não vou conseguir ajudar, eu vou te encaminhar para a clínica em São Paulo, você pede uma avaliação, e aí ela foi pro capacetinho mesmo, né? A intervenção do capacetinho você tem que começar até 1 ano e meio, né, Ju? Alguns guidelines falam até 2 anos. Nos Estados Unidos eles ainda falam nos 2 primeiros anos, mas é gradual. Quanto mais velho, cada dia que passa, pior o resultado. Então, assim, se você começa precoce, o resultado é ótimo. Tanto que até falei pra Mari, os outros pacientes que eu encaminhei, com 7 meses já estavam usando a órtese. E aí a Mari falou, não, vamos encaminhar se precisar com 6. Mari, olha, eu começo geralmente com 5 para 6 já utilizar a órtese. Você não quer mesmo que eu já encaminhe? Vamos aguardar. Ai, meu Deus, e se essa criança não melhorar? Viu, gente? Melhorou. E outro tema que eu acho muito legal também, que a Débora também pode contribuir com a gente, das cólicas. As cólicas. Ju, também a gente deve pegar bastante casos, assim. Mas as cólicas não vou falar que a criança não vai ter cólicas, né, quando nascer. Porque é fisiológico. Sim, maturidade, né? Mas a gente sabe que a alimentação da mamãe
Também pode contribuir ou não? Com Sim. ressalvas. O que a gente sabe de estudo hoje é que assim, a cafeína ela é o único alimento que ela realmente vai para o metabolismo do bebê e realmente vai acelerar o desenvolvimento do emocional, né? Na verdade, a cafeína, se a gestante vem pra mim, eu já tiro o café. Isso Não é é nem só por questão disso, mas por porque isso perdas também gestacionais que ele tá associado Nossa, também, na né? gestação a cafeína é pior ainda. Nossa, é pior ainda. Então, assim, E eu tiro pra e eu falo criança, assim, você não vai tomar E visto café. que cafeína não é só no café, Coca-Cola. Não, chá, tem, refrigerantes Inclusive, todos têm. O hospital às vezes serve chá. Serve, chá. gente. Sim, gente, eu E fico assim aí- conformada, mas, né? O que a gente vai falar? Não tem jeito. É a coisa que fala, mas eu já fiquei a gestação inteira sem tomar café, agora preciso. Você pode consumir pós-parto, mas Sim, com mas bem moderação, moderado, né? bem moderado. Agora, na cólica, os estudos novos, assim, é bem complicado, porque eles deixam em aberto. Fica. E os mais atuais é que não tem nenhum alimento que você precisa restringir. Não. Vai da dieta da mãe. Se ela Isso. acha que alguma coisa teve associação. Você Porque tem senão chega essa Tem um família termômetro. Não, senão depois elas querem tirar. Não, é o que eu E falo. aí Única... entra a parte emocional da mãe. Sim, Que ela fica super sobrecarregada. quando vem alguém pra. Nem tô com 2 gestantes ali, eu tento falar, ó, vamos comer comida de verdade, vamos comer. Vamos industrializados, vamos tirar os açúcares, né? Diminuir a exposição às pães, porque a gente acha que o nosso hábito é comer pão no café da manhã, comer pão todos os dias, né? À tarde, café da tarde, comer pão também. Então, assim, eu tento deixar o mais natural possível. Lógico, vai ter as aberturas para algum momento, mas a gente tenta seguir mais essa linha. Mas não é o que vai salvar o bebê de não ter cólica. Pode amenizar e também pode talvez até ser um curto espaço de tempo quando o bebê... Por exemplo, aconteceu com minha filha. Minha filha teve, ela não ficou isenta de ter. Mas assim, ela teve bem Períodos pouco. pontuais. E foi assim, coisa de 1 mês, mas já tinha cessado, entendeu? É muito disso que hoje, assim, a gente tem várias teorias, mas a Sim. mais aceita é que a cólica é um amadurecimento do intestino desse Sim, bebê. então é normal a Da criança ter. articulação. Vai É ter. normal. Mas o que eu acredito? Eu acredito muito que vocês devem ter passado por isso também. Que às vezes a mãe e o pai, naquele desespero, confunde muito o que é cólica, o que é disquesia, o que é esterogestação. Sim. Não, gente, eu acho que assim, ele nem difícil. sabe. Não sabe, você vai aprendendo. Por isso que Vai. você precisa ter um profissional que te Te direcione. ajude, exato. Né? exato. Porque a gente não sabe. Chorou? Ah, é cólica. Cólica. Remédio. Não, nossa, a Laura deu pra contar quantas vezes eu precisei dar remédio pra ela. Eu falei, não, calma, eu tô comendo bem, pode ser, pode não ser. E aí, quando acontece de cólica, o que eu falo? Por mim, eu percebi que às vezes quando eu comia muito, tipo assim, eu adoro feijão. Pra mim, comida sem feijão não é comida, então eu preciso de muito feijão. E aí eu começo assim, pode ser que se for cólica, pode ser o feijão que eu tô às vezes comendo em excesso, porque ele é muito fermentativo. Diminui um pouco o consumo. Aliviou, mais ou menos. Mas deu uma aliviada. Então, assim, eu sempre falo pra paciente observar o que tá comendo. Dá gases. E a gente Exato, é diferente de cólica. Exato, A gente sempre entendeu? vai na leitura da mãe, a gente tem que respeitar essa Isso, opinião. e eu sempre falo assim, ó, cólica, se for cólica, tenta observar o que você comeu horas antes, se pode ter algum alimento que está associado, você diminui o consumo ou não consuma muito próximo à amamentação. Então a gente já, mas assim, tirar não, nem pode, né? Porque a mãe precisa de uma demanda muito alta de nutriente, E o leite tanto na gestação materno depois, é a vida, não ele tem jeito. Ele vai Ele que mudar. De manhã à noite você tá produzindo outro leite. Vai, né? é diferente. E eu acho que- e o leite de uma gestação para outra muda, então por isso ele tá sempre mudando, não tem como falar que... Eu acho que a percepção da mãe que amamenta em relação ao comportamento do filho, essa mãe tem que estar atenta. Porque ela pode demonstrar intolerâncias Sim, da criança Sim, em relação sim. à amamentação da mãe. Olha, eu acho é muito difícil você ter essa percepção. Muito difícil. Porque o bebê por si só ele é gemente, né? Ele Já. dorme, ele já dá uma gemidinha. gemidinha. Tudo é muito difícil, assim. sim. Acho que o mais fácil de você diferenciar em casa é coisas graves. Então, por exemplo, uma alergia à proteína do O leite. leite Você de- tem um bebê muito Exato. irritado, com Sim. sintomas variados. Ou uma criança que às vezes tem, que isso acontece muitas vezes, uma doença do refluxo, como vocês Sim. falaram, porque todo bebê regurgita. Sim. Aí você tem que saber diferenciar com uma boa avaliação se é uma doença do refluxo ou se é um Até- refluxo fisiológico, entendeu? Isso é Até muito essa legal. questão do refluxo, quando a Laura teve, eu fiquei até meio da dúvida se será que era, porque assim, ela não voltava muito pouco, ela regurgitava Era um muito pouco. E o ganho de Sabe? peso. E ela tava ganhando aumentava. peso. E a Entendeu? irritabilidade, então provavelmente era um refluxo, difícil dizer, até que foi outro Entendeu? colega que avaliou, mas assim, a gente sempre Sim. vai por uma linha.
diferenciar. Por isso mesmo que hoje eu tirei o remédio antes. Aquela regurgitação por excesso ou medida postural. O bebê mamou. Você tem que deixar ele pelo menos uns 20 minutinhos em pé pra depois você deitar. Tá. Sempre barriguinha pra cima. Então quando for deitar, o deco sempre barriguinha pra cima. Aí você quer trocar uma fralda, você mobilizou aquela barriga, vai voltar. Pressionou, Sim, vai voltar. vai voltar. Qual é o comportamento dele quando volta? Ele sente desconforto? E a quantidade? É uma colher de sopa, suja a roupa? Ou lava a cama toda vez que mama, é aquele vômito em jato? Tá com baixo ganho de peso na evolução? Então são coisas que vão chamando a atenção da gente. Na hora de dormir faz aquele obstótomo, que é aquele pescoço pra trás, o bebê desconfortável, choroso, irritado. Então a gente não pode olhar num fator só. Vomitou, refluxo, remédio. Não é por aí. Ele pode ser um gorfador feliz. E aí, por exemplo, a osteopatia vem para ajudar até nisso, né? Sim, então são muitas fáceis, a nutrição também. Sim, então sim. É fundamental. Uma dieta, aí a sim. diagnosticamos uma alergia à proteína do leite. Essa mãe precisa de um segmento nutricional, então. uma orientação. Eu Exato. peguei recentemente uma paciente que estava com refluxo em jato de lavar toda a mamada e ela veio pra mim, ela não tinha tensões corporais que condiziam com o quadro, né? Então, porque normalmente quando eu pego bebês com refluxo, doença do refluxo mesmo, é muita tensão torácica, cervical, base de crânio. O bebê não. E aí eu falei pra mãe, falei assim, observa a sua questão com leite, né? Porque ela já estava dando medicamento, mesmo com medicamento ainda tinha um refluxo. A mãe fez o teste, ela tirou 21 dias o leite, melhorou. E aí ela comentou com a pediatra falou, não, então provavelmente é isso, agora reintroduz o leite, voltou o quadro. De novo. E é isso aí, o refluxo, aí tirou o medicamento, ficou bem, porque era uma intolerância à proteína do leite mesmo. Uma alergia. Uma alergia. Então foi um quadro que melhorou só da mãe fazer esse teste, né? Então a mãe precisa estar atenta a isso. Sim. E às vezes, muitas vezes, a criança até começa a apresentar sintomas, mesmo a mãe tomando leite, ela amamentando. A criança já pode ter alguns sintomas se ela tiver alguma alergia da proteína do leite de vaca. Porque já automaticamente passa pra mãe. Eu acho engraçado que eu já vi, até tem pessoas conhecidas minhas que quando sai da amamentação, amamentou no peito, tudo bonitinho, passou super bem. E aí quando chega na introdução alimentar, chega naquela conversa que a gente pode dar de tudo. Mas a Ju também deve saber, tem os principais alimentos que são com potencial alergênico maior, que depois lá na frente não de imediato, como pode acontecer mais fácil com proteína do leite de vaca, mas com efeitos mais tardios. Vai apresentar sintomas, problemas de rinite, né, parte de respiratória. Exato. Para ofertar tudo, só que daí os pais vão, às vezes, na mesma linha. Então, posso ofertar tudo. Eu vou ofertar o camarão. Aí oferece uma vez, porque é outro custo. Aí não oferece mais. O risco de alergia é tão alto quanto você nunca ter dado. Então, precisa fazer constância daquela alimentação. A gente tem que começar a criar uma carga de tolerância. Assim, até a gente fala assim, o consumo é diferente da exposição. O consumo às vezes quebra a tolerância. A exposição ela vai gerar tolerância, porque a exposição sai em pequenas quantidades, em intervalos assim, não muito longos, mas também não muito pequenos. Porque a gente também precisa observar se a criança ela vai apresentar algum sinal depois da introdução desse alimento novo. Então a gente tem que observar, dar o alimento 1-2 dias, observa se a criança vai passar bem, se ela vai respeitar, se ela não vai sentir sintoma nenhum. Passou bem? Então tá bom, agora tá na hora de trocar o alimento. Daí daqui 3-4 dias você volta aquele alimento de novo. Por quê? E continuar observando para ver se ela não apresenta nada. Aí às vezes a pessoa acha que eu vou oferecer um alimento hoje, ela pode consumir todo dia. Só que lá na frente o fato da exposição ser muito grande, ter um consumo rotineiro do mesmo alimento, agora pode ser que ela não apresente nada, mas lá na frente ela pode apresentar alguma coisa. Principalmente quadro, bastante, né? Por isso principalmente quadro alérgico, né, que envolve a parte respiratória. Então a gente tem que tomar cuidado na hora da introdução alimentar também, que também faz muita diferença nessa questão. E assim, é acompanhamento multidisciplinar e é acompanhamento frequente. Sim. Isso acho que faz toda a diferença no primeiro ano. O que chega de mãe, eu já troquei 5 leites diferentes, mas tudo bem, que o colega que prescreveu pra você, não, eu fui na farmácia e fui comprei. Já tirei a lactose, tirei tudo, né? As pessoas confundem muito intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca. E assim, isso tudo traz repercussão. São depois na frente. É muito complicado, assim. Tudo que a gente faz hoje repercute amanhã, né? E uma criança é um ser em desenvolvimento. Sim. E para amamentação também.
uma coisa que eu fico pensando, chegou uma mãe no consultório há uns 15 dias atrás, a criança estava com 50 dias de vida, ela estava em amamentação exclusiva, não fazia segmento comigo, fazia segmento, acredito que no sistema público de saúde, e aí ela estava com uma úlcera na mama, sangrante, e o bebê ainda regurgitava um pouco do sangue que mamava. Nossa, Ela amamentava chorando, assim, eu não sei como ela demorou tanto tempo, coitada, insistiu nessa amamentação, porque ela pensa, você tem uma úlcera sangrando ativamente, e você tem um bebê sugando naquela mama. E ela dava aquele peito, porque o bebê tinha preferência de lado e ela só dava aquele. Então ela chegou com uma situação muito devastada. Devastada. Aí amamentar já, assim, tô completamente tensa. Aí o que eu fiz, né? A gente teve que trabalhar com os recursos, então acabei iniciando com laser terapia para ela. A gente fez a laser terapia na mama para promover analgesia e cicatrização. Orientei a pega, a criança, ela estava fazendo uma pega totalmente errada, na mama estava puxando, sugando só o bico apenas, não tinha a boca bem aberta, estava entrando muito ar na hora da sucção, então ajustamos o posicionamento, orientei ela a fazer posição invertida para pegar do outro lado, e fui com muita calma, ela chegou lá usando um monte de pomada, usando protetor, e aí grudava naquela úlcera, ela ia tirar, puxava, então assim, estava uma situação muito complicada, então deixei. Fiz um tratamento intensivo em relação, ela voltou semana passada no consultório, outra mama, tá 90% cicatrizada, o bebê sugando super bem. Então assim, a gente tem que ter esse olhar completo e não precisava sofrer, né? Ela não precisava, coitada, ter chegado àquele ponto. Se às vezes ela ficasse sabendo que tinha o laser que poderia ajudar, ela já teria visto antes. Tá aí o profissional saber orientar essa mãe, porque ela já tinha passado por outro profissional, provavelmente ela já deveria ter queixado. O profissional não teve, talvez, paciência para acolher. E às vezes a gente faz um pré-julgamento, né? Eu não vou orientar no posto sobre as vacinas da meningite, por exemplo, porque a meningite tipo B e a tipo ACWY são particulares, são caras, então a pessoa não, eu posso dar o direito dela. Ela pode guardar um Calpodi e vacinar a criança com 5 anos. Recebeu muito paciente da Ju do posto. A Ju fala dessa opção, falou, olha, tem essa opção, os pais buscam quando eles querem, né? Eu acho que o nosso papel como profissional é oferecer o nosso melhor como conhecimento. Passar as informações que são cabíveis pro paciente, eles vão buscar meios daquilo que eles precisam, né? E aí, a gente ajuda da forma que a gente pode, né? Os profissionais têm que estar abertos a oferecer o melhor para o paciente, né? Independente, sem julgar se o paciente tem condições ou não né? Porque tudo pode contribuir. Com certeza. Muito bem. É tudo isso que nós apresentamos aqui. A gente deixa um pouquinho de informação para vocês. Quem quiser, entre em contato com a Be4U. Doutora Juliana, doutora Mariana, Débora Maia estão aqui para auxiliar vocês. E esse é o primeiro podcast de muitos. Tem muita informação para a gente trazer ainda, né, meninas? Com certeza. Estamos aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. E acompanhe o nosso canal no YouTube também. Um beijo. Vamos brindar. E... Be4U!